dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mutualismo à Conversa. Hoje vamos estar a conversar com mais uma associação mutualista, uma que eu já conheço há alguns anos e que admiro muito o trabalho deles, que está ali no centro de Lisboa. Hoje vamos falar com a ASMECL, também conhecida pela Clínica de São Cristóvão, na figura da Senhora Presidente Maria Isabel Carvalho, que desde já dou as boas-vindas. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, como está? Estou muito bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estarmos aqui este bocadinho a falarmos sobre o mutualismo e sobre... Prefere que eu lhe chame ASMECL ou Clínica de São Cristóvão? É indiferente. A ASMECL é o nome de origem. A Clínica São Cristóvão é uma marca comercial. É indiferente. Muito bem. Então vamos começar por si, pode ser? E muito simples. A doutora, brevemente, para quem não conhece, ou para quem já conhece, mas não conhece tão bem, qual é que é o seu percurso profissional e como é que chega aqui à presidência da ASMECL? Como é que vem cá parar ao mundo do mutualismo? Bom, eu já ando destas vidas há muitos anos. Eu tenho uma carreira de mais de 45 anos na área da gestão, passei por diversos setores, enquanto fui funcionária pública, e passei por diversos setores, indústria, energia, turismo, fundos estruturais, os fundos comunitários, e depois passei à privada, onde estive na área da saúde, na privada, e entretanto venho parar à Clínica São Cristóvão, primeiro porque sou associada desta casa há 46 anos, quase 47. Depois, porque fui desafiada exatamente por um médico desta casa, que é o meu médico que me acompanha há 40 anos aqui, para integrar aqui exatamente os corpos sociais, e cá estou há 2 anos aqui na presidência desta casa, que foi assumida num momento particularmente difícil, digamos, exigente, estava uma casa que estava a atravessar diversas fragilidades até aqui, financeiras em particular, e alguma até perda de credibilidade. E nestes 2 anos o meu foco tem sido criar aqui algum rigor na forma de gestão da casa e também dar aqui alguma forma de voltarmos a repor a credibilidade na casa tal como ela já vinha, porque isto é uma casa centenária, uma casa com 153 anos, é uma senhora com uma idade muito respeitável e, portanto, a sua credibilidade não pode ir por água abaixo, como se costuma dizer. E, nesse sentido, obviamente, tem sido o foco destes 2 anos aqui na presidência, 2 anos feitos a semana passada, digamos mesmo assim, que estamos no sentido de reabilitar e colocar a casa num patamar de onde nunca deveria ter saído, que é mesmo assim também aquilo que nós consideramos esta administração. Muito bem, então está de parabéns. Muito obrigada, mas há muito trabalho para fazer. Não é tão fácil. Aliás, quando olhamos para as associações e para as mutualidades centenárias, não é? Há sempre aqui um fio que entre o que conservar o legado e coisas que nós temos de transformar, não é? Do legado que tem de ter em conta, o que é que considera mais relevante que tem de continuar a ser mantido e o que é que gostaria de transformar na ASMECL para a ASMECL continuar a viver mais 100 anos, digamos assim? Olha, há uma coisa que é importante quando nós falamos do legado. O legado, temos que ter, o legado destas casas, temos que considerar sempre o que é que esteve na sua gênese de constituição, o que é que foi o seu ADN de origem, portanto, o mutualismo, a entreajuda, o espírito de solidariedade, tudo isso é um legado extremamente importante, a proximidade às pessoas. É algo que nós não sentimos noutras instituições, especialmente na área da saúde, que é aquela em que eu, portanto, estou mais ligada, por via da ASMECL, nós não sentimos isso, por exemplo, nas instituições prestadoras de cuidados de saúde privadas, enquanto que nestas casas nós temos esse espírito de entreajuda, de proximidade, que é extremamente importante, a proximidade com os associados e os utentes que nos procuram, e isso é um legado que nós temos e que o temos de reforçar. Fundamentalmente, essa é uma das questões extremamente importantes para o futuro, é criar mecanismos no sentido de preservar e reforçar exatamente o que constituiu o ADN do nosso mutualismo em Portugal. Sim, nós estivemos aqui aí recentemente à conversa consigo
e percebemos os seus desafios, não é? E que são muitos, que são muitos. Ah, mas desafios, transformação, modernização, digitalização, mudança de modelo. Sim, digitalização, aposta na qualidade, na sustentabilidade económica e financeira e até ambiental, portanto, estarmos aqui com os três pilares sempre da sustentabilidade também em atenção, controlar custos, atenção que nós somos entidades, somos maioritariamente, pelo menos nós, a JUCMEC, somos uma IPSS, que o único benefício que temos aí é realmente sermos uma instituição sem fins lucrativos, que isso é importante, enquanto os hospitais privados têm a maximização do lucro, que é sempre aquilo que está na sua gênese, nós não, é o cuidado e a prestação do serviço ao nosso associado e utentes, porque também temos muitos utentes que não sendo associados nos procuram aqui, pelo menos aqui em Lisboa é assim que isso também acontece, mas nós temos que modernizar estas instituições, não podemos perder o comboio da modernização, que isso é fundamental, temos de as modernizar sem perder a nossa identidade, porque isso é muito importante, temos de ser eficientes, sem perder o nosso espírito de humanidade e de serviço aos outros. Sim, sim, cada vez mais, aliás, a sociedade põe-nos Mesmo. estes desafios. Mas, aliás, o mutualismo enfrenta hoje diversos desafios, o envelhecimento populacional, a pressão dos sistemas de saúde, os financiamentos, a regulação. Como é que vê estes temas no contexto da ASMEC? Vê isto como uma oportunidade? Acha que... Alguns possam encará-los como oportunidade, outros não, outros podem até ser estranguladores. A questão das exigências burocráticas e regulamentares que estão, nomeadamente com as portarias que saíram em 2024, em determinadas situações, podem vir a causar-nos sérios problemas no futuro. Nós, em termos estruturais, terá de haver alguma flexibilidade, não podemos, eu falo por mim aqui nesta casa, que estamos num palácio onde temos sérias restrições para podermos adaptar, portanto, isto é coloca questões estruturais, depois temos as questões financeiras, porque não olham a meios, escrever no papel é fácil, implementar no terreno custa dinheiro. Nós não temos apoios de ninguém, não temos benefícios nenhuns, das cotizações dos nossos associados e daquilo que eles pagam pelas consultas, nada mais. Pelo contrário, o Serviço Nacional de Saúde, de vez em quando, pede determinadas questões, ou pede para utilizar, por exemplo, o bloco operatório, dizendo se temos disponibilidade, e nós que a partida até poderíamos ter disponibilidade para os ajudar, aquilo que eles pagam e que querem pagar não serve, não dá, é minimamente, é insuficiente para fazer face às despesas concretas. Daí posso lhe dizer que eu acabei com os SIGICs aqui nesta casa, porque realmente eu fiz uma avaliação de todos os SIGICs que tinha feito aqui no último ano, perdia dinheiro em todos, então acabou-se. Isso também não pode ser, porque nós temos é que pensar nos nossos associados em termos de os ajudar com os serviços que prestamos. E, por conseguinte, é evidente que há outras áreas que são desafios. Nós, por exemplo, uma das questões, as transformações demográficas, isto também é um desafio para o mutualismo, pensarmos em novos serviços, que podemos caminhar nesse sentido. O envelhecimento da população, por exemplo, nós estamos este último trimestre, estamos a lançar aqui na clínica um centro de medicina do envelhecimento, exatamente a pensar, para já, os nossos associados, como nós próprios, caminhamos na idade. Depois, todos nós, não é? Mas para além disso também a população em geral, nós sabemos que Portugal é um país envelhecido e, portanto, nessa medida temos de pensar, já que o Serviço Nacional de Saúde dá tão poucas hipóteses, com tempos de espera, com as questões que tem, nós temos que pensar também como é que vamos apoiar essas pessoas. Um centro de medicina do envelhecimento, onde as pessoas poderão vir em regime, digamos que de ambulatório, fazendo as suas consultas, tratamentos aqui na casa, até ao regime do internamento, se tiverem que ficar internados 1 mês ou 2 meses para fazer, por exemplo, uma reabilitação cognitiva e, portanto, estamos a trabalhar nessa medida. Posso dizer que outro desafio que estamos também e que vamos lançar já em janeiro, e já temos uma pessoa para entrar no princípio de janeiro, é uma unidade de recuperação pós-AVC. Todos sabemos que é uma causa de morte em Portugal
enorme, provavelmente até em todo o mundo, mas nós, em Portugal, que temos um índice de população extremamente elevado que padece desses problemas, nós vamos avançar. Neste momento, posso dizer que já temos uma pessoa que teve um AVC agora recentemente e que já está para entrar aqui na casa, ainda por cima é um estrangeiro, vem de fora, reconhecendo exatamente um trabalho que nós vamos ter aqui com uma equipa especializada que vai conjugar medicinas alternativas com medicina convencional, portanto num processo de recuperação, e vai arrancar já em janeiro, que já temos um doente para entrar neste momento. Maravilha. Diga uma coisa, isto é todos vocês passam o dia a olhar para a conta bancária, isto dito assim parece, mas como é que é gerir a sustentabilidade financeira, não é? E ao mesmo tempo conseguir manter a missão mutualista, qual é o segredo? Com muito rigor, incutindo nas pessoas que trabalham aqui nesta casa, que têm que ter parcimónia sempre nos gastos, não pode haver gastos supérfluos, e tentando rentabilizar o máximo de receitas possível, receitas decorrentes de trabalho, como é óbvio, porque é aquilo que nós temos. É o nosso bloco operatório a funcionar, problemas temos muitos, às vezes para funcionar, decorrentes exatamente, por exemplo, da falta de enfermeiros, que é uma coisa que nos estrangula bastante o nosso trabalho aqui. Por vezes, ou se temos uma avaria grande no equipamento, por exemplo, isso aí, pronto, mas acima de tudo é com muito rigor nas contas e com parcimónia nos gastos, isso aí é muito, em toda a casa. São problemas comuns a todas as associações. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, isso é um problema transversal a todos nós. Aquilo que nós estamos ouvindo, os desafios são cada vez maiores para poder dar resposta. E diga uma coisa, acha que o mutualismo também consegue ser uma alavanca para a saúde preventiva? Ou seja, aproveitarmos as nossas instituições para prevenir e ajudar as comunidades lá está, a prevenir situações que depois mais tarde vai obrigar a um tratamento de doenças, e sim, um caminho também poderá ser por aí, não é? Vocês têm uma comunidade, vocês têm um desafio engraçado, vocês estão no centro de Lisboa. E Lisboa tem perdido população, não é? Quem passa à porta da ASMEC vê turistas para cima. Como é que vocês conseguem, primeiro perguntava-lhe pela preventiva, e depois como é que vocês olham para isso e que oportunidades é que vocês também conseguem arranjar desta transformação que à partida poderia ser mortal, não é? Porque vocês deixam de ter associados à volta. Olha, sim, os nossos associados não são exclusivamente aqui desta zona, destes bairros aqui à volta. Deixe-me dizer, para o bem e para o mal, estamos sediados no centro de Lisboa. Realmente estamos no meio da capital, onde temos ainda alguns associados, mas que não propriamente até aqui do bairro, se bem que há aqui alguma população envelhecida só. É isso, o resto é quase tudo turismo já, são muitos hotéis, muito alojamento local, muitos estrangeiros a passarem, como você disse, aqui à porta da ASMEC, passam mais estrangeiros por dia do que portugueses, que é mesmo assim. De qualquer maneira, também temos o problema da concorrência feroz aqui dentro da cidade, em termos dos nossos concorrentes diretos, não é? Os hospitais privados, fundamentalmente. Portanto, é para o bem e para o mal que estamos dentro da cidade. Mas nós temos vários estrangeiros que nos procuram, até porque e queremos encetar uma campanha junto da hotelaria até quando é necessário o recurso e que pedem alguma situação, portanto, aqui junto de algum médico que necessita de algum médico por algum motivo que acontece. E vamos encetar essa campanha também no início agora do próximo ano, no sentido de nos darmos mais a conhecer exatamente a quem está aqui nas proximidades, quer junto da hotelaria, quer junto do comércio. Bem que o comércio aqui da Baixa mudou radicalmente, os comerciantes que estiveram na base da criação da ASMEC não existem. Nós hoje, se formos ver, temos estas, maioritariamente, tirando meia dúzia de lojas com história que ainda ficaram, temos maioritariamente as lojas que vendem aqueles souvenirs e
paquistaneses, indianos, coisas assim do género. Portanto, se bem que muitos, alguns deles já nos procuram exatamente para consultas, fundamentalmente, e até alguns associados que já temos disso. Portanto, nós queremos dar a conhecer também a essa gente, que já são aqui os nossos vizinhos mais próximos que temos, mas, como lhe digo, e a hotelaria, porque a hotelaria, hoje alguns já nos encaminham pessoas quando necessitam, mas ela está a crescer todos os dias e, portanto, também aí é um mercado que nós queremos divulgar. Sim, é um desafio, não é? Lisboa, como diz a música, uma música parece outro, é parecida com qualquer outra capital, está-se de certa forma a descaracterizar, mas a nossa missão realmente é nós conseguirmos dar resposta aos desafios que Sem temos. dúvida. Relativamente à questão que você me põe da prevenção em saúde, como nós sabemos, a nossa população, e quando eu falo nossa população portuguesa, tem grandes déficits de literacia em saúde. E nessa medida nós temos um projeto que a pessoa que estava à frente dele saiu e, portanto, ele ficou um bocadinho em águas mornas, que era a constituição da Academia de Formação. Se bem que nós estamos neste momento, e posso dizer que terça-feira entra mais um estagiário para fazer formação aqui na casa, e de mestrado até. Sim, portanto, nós estamos a apostar nisso, temos tido alguns enfermeiros, porque fizemos algumas parcerias já com escolas de enfermagem para nos, exatamente, estarmos aqui numa ligação com enfermeiros, no sentido de eles fazerem estágios aqui na casa e conhecerem-nos também, e por conseguinte, essa academia vai fazer já alguma formação interna e vamos iniciar um processo também, aliás, nós já fizemos este ano algumas ações com médicos de divulgação sobre temas diversos. Fizemos a bioterapia, fizemos sobre problemas respiratórios e, portanto, estamos a fazer esse tipo de divulgação. Fizemos alguma interna para pessoal não clínico, portanto, mas que trabalha aqui, pessoal administrativo, e isso perceberem algumas questões. Vamos alargar, e não o fizemos antes, porque, como sabe, houve eleições aqui em outubro para autarquias locais e, portanto, a nossa junta de freguesia aqui mudou e, portanto, nós queremos agora, junto deles, exatamente fazer campanhas de divulgação para o exterior, para a população aqui residente. Obviamente que, nesse caso, não tinha lógica irmos anteriormente fazer isto, não é? Até porque o verão é sempre uma época morta, não é? É agora que vamos começar a divulgar o mês de dezembro. É o mês morto, mês de Natal e Ano Novo. Se tudo correr bem, nós vamos iniciar campanhas também de divulgação, campanhas preventivas nesse sentido. Estamos a fazer algumas questões para as redes sociais com os nossos médicos, alertando para determinados aspectos de saúde, não é? Conforme as especialidades. E temos uma newsletter interna, que é aquilo que nós chamamos o nosso Comunicar Mais, onde tentamos agarrar toda a gente no sentido de vestirem a camisola, um pouco por aí, onde convidamos para escreverem. Sem vestirmos a camisola, então é que não dá mesmo, a economia social é Claro, daquelas claro, e uma em que forma também de os envolver. sem darmos um bocadinho mais do que nós, do que sermos simples empregados, não vamos lá na economia social, porque não temos os orçamentos que têm os privados e outras coisas, mas somos uma excelente alternativa ao privado. Então nós vêm cá ter connosco, não é? Vocês têm alguns acordos, não é? As vossas instalações, inclusive, são utilizadas. Nós temos uma unidade de cuidados continuados de 22 camas. Posso lhe dizer que ontem pediram-nos se temos capacidade de dar mais algumas caminhas para o efeito. Nós vamos ter que avaliar muito bem neste momento, porque como temos o internamento cirúrgico, não é, que decorre, temos a unidade de AVCs que vai arrancar, ainda por cima com um estrangeiro e que nós queremos que isto corra muito bem, não só porque é estrangeiro, como é óbvio, tem de correr bem com todos, que é assim mesmo, mas uma coisa que eu muito gostaria era de entrar no turismo de saúde, e portanto fiquei muito feliz por saber que estamos a ser procurados por um estrangeiro para o efeito. Muito bem. Se bem que ao nível de cirurgias posso dizer que já temos alguns estrangeiros a virem aqui fazê-las. E vão ter mais. E digam-me, eu pus aqui na minha lista de perguntas
mas eu até não, acho que 3 palavras é pouco. Onde é que gostava, como é que imagina, o que é que gostava que acontecesse daqui a 10 anos na Asmecl? O que é que a deixava feliz a dizer assim: "Epá, isto valeu a pena"? Daqui a 10 anos onde é que está a Asmecl? Olha, gostava muito que fosse uma unidade prestadora de cuidados de saúde inovadora, com uma boa performance financeira aqui com serviços de saúde acessíveis para quem que são os nossos associados, mas que tivesse esta vertente de impacto, que tivesse impacto na sociedade civil, que se lembrassem sempre que a Clínica São Cristóvão terá 163 anos nessa altura, não é? Portanto, uma entidade extremamente respeitável, porque ao fim e ao cabo aquilo que nós queremos é que seja um exemplo extremamente positivo do que são as mutualidades. Portanto, isso era aquilo que eu gostava que saísse e que daqui a 10 anos dissesse a Clínica de São Cristóvão, sim senhora, é uma referência na área do mutualismo. Vamos lá, uma década, 10 anos passa a correr, mas pensando a médio e longo prazo, eu acho que é possível, sim. E olha, e a vossa relação com a Associação Portuguesa de Mutualidades, como é que tem sido? Desculpa, não percebi. A vossa relação com a APM, com a Associação Portuguesa de Mutualidades, com a Rede Mute, como é que tem sido esta colaboração entre vocês e a APM, que acaba por representar as associações mutualistas em Portugal? Do meu lado, eu sinto que tenho uma excelente relação com a APM Redwood. Espero que eles sintam o mesmo relativamente à Clínica de São Cristóvão e à minha pessoa, como é óbvio. Acho que a Rede Mute tem um passo ainda para dar grande de afirmação. Acho que tem todas as condições, tem excelentes pessoas do ponto de vista humano e técnico. É ótimo quando nós debatemos assuntos entre nós e percebemos que estamos alinhados com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos e que, em termos de capacidade técnica, a APM tem bastante e que pode contar certamente connosco. E, portanto, nessa medida, eu acho que a APM deve ainda fazer um caminho, mas é de afirmação, não estar tanto na sombra, como eu às vezes digo. Já tenho dito isto, não é segredo, acho que está a fazer esse caminho agora. Acho que esse caminho está a começar a ser feito. Esta mudança que se está a fazer para a telemedicina vai ser um passo importante no sentido de afirmação e de trabalho desenvolvido, e é aí que eu acho que tem que ser a grande apoio. Acho que a APM tem que ser a montra das mutualidades em Portugal. Estamos a caminhar para isso. Este podcast é mais um passo. Estamos a fazer Exatamente. dentro das nossas possibilidades e limitações, mas há uma vontade, e isto é comum a todas as mutualidades com que nós falamos, há uma vontade de agarrar o futuro. E isso é neste momento o mais importante, porque se já hoje nós fazemos falta, o mutualismo faz muita falta à sociedade, a redescoberta dos valores do mutualismo por parte das pessoas, as condições económicas das pessoas fazem e vão fazer cada vez mais sentido para o mutualismo, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E diga-me uma coisa, Eu acho, ainda relativamente à APM, eu acho que a APM está a fazer um excelente trabalho, digamos que interno, para nós, connosco, mas tem que se virar também para fora. Tem que mostrar o que é o mutualismo. Se você for perguntar, ninguém sabe o que é o mutualismo, tirando as pessoas que eram os nossos pais, e isso que ao fim e ao cabo foram eles que estiveram nestas casas, não é? E que é por elas que nós também cá estamos, por eles que nós cá estamos um pouco. Ou nós trazemos os nossos filhos e hoje já é difícil. Eu posso dizer que a associada mais nova desta casa deve ser a minha neta. Porquê? Porque ela com 2 dias eu fui lá associada. fez muito bem, fez muito bem, fez muito bem. É assim, mas nós sentimos muita falta de miúdos, está a perceber? Sentimos muita falta de gente nova nisto. Acho que há um trabalho, se calhar junto de escolas, mas não é escolas primárias, é irmos já quando os miúdos já começam a entender na adolescência o que é, e junto nas faculdades perceberem exatamente quais são as vantagens do mutualismo, porque é que nós existimos, o que é que... às vezes, até eu vou ser um bocadinho aqui chata nisto que vou dizer, mas explicar-lhes que somos muito melhores do que seguradoras, que é mesmo assim. Explicar-lhes exatamente as vantagens disto. Pagam muito menos, têm ótimos serviços aqui.
Portanto, perceber exatamente estas questões, que acho que é extremamente importante. É verdade, sim senhora. É verdade, é para aí que estamos a caminhar. Estamos quase a chegar ao fim. Só tenho duas perguntas para si, mas uma é: vou-lhe pedir que deixe uma mensagem aos associados da ASMECO, aos futuros associados, aos profissionais de saúde. O que é que gostaria de dizer ao seu universo e que seja também inspirador para as outras mutualidades? Bora lá. Bom, vamos lá pensar nisto. Bom, ser associado da ASMEC ou de uma associação mutualista, digamos que é fazer parte de uma comunidade que se apoia mutuamente. Não é o valor da cota que é o significativo. O valor de pertencer a uma associação desta natureza vai muito para além da sua cota mensal, do pagamento de uma cota mensal. É pertencer a uma comunidade que se entreajuda, é beneficiar de algumas vantagens que tem de estarmos num grupo destes, e acima de tudo é aquilo que comecei por dizer, é apoiarmos, é confiança, é estarmos aqui com estabilidade, garantirmos que continuamos cá, que juntos garantimos mais estabilidade, apoio, confiança, e ao fim e ao cabo isto é sempre em benefício do bem-estar coletivo. Fundamentalmente para os associados é isto que se pretende que seja transmitido. Exatamente. E para terminar, uma pergunta muito leve. Se pudesse escolher um livro, um filme, uma ideia que resume a sua visão de cuidar em comunidade, qual seria e porquê? Olha, filmes não. Eu não sou muito adepta de cinema, digamos assim. Gosto mais de teatro. Mas em termos de livros, posso dizer que se calhar O Monge e o Executivo do James Hunter é um livro que nos ensina e que nos fala de que é inspirador para já, transmite-nos uma liderança de serviço, fundamentalmente isto. Acho que é um livro perfeito para o conceito que é o mutualismo, aqui, esse apoio. Em termos de frases, podemos dizer que é um bocadinho aquilo que eu quero que seja a frase inspiradora da ASMEC, que é: cuidamos com rigor, servimos com proximidade e queremos crescer com responsabilidade. Então, isso. Dizia eu, parece muito bem. Doutora Maria Isabel Carvalho, muito obrigado pelo seu Não. tempo. Estamos a chegar aqui ao fim. Espero que a ASMECL continue por centenas de anos. Será muito bom sinal. Será sinal que o trabalho que estamos a fazer agora dará frutos no futuro. Para si que está assim em casa, muito obrigado por assistir a mais este episódio do Mutualismo à Conversa. Voltaremos em breve com outra associação. E até lá, deem o vosso melhor para tentar para cumprir o espírito do mutualismo. Se não souberem o que é, falem connosco que nós explicamos tudo sobre o mutualismo. Muito obrigado, até ao próximo episódio.